Oi, gente! Eu sou Mariana, professora e psicopedagoga, e hoje eu quero trazer para vocês 7 estratégias para a gente ajudar uma criança com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem como características aquela criança que é mais agitada, hiperativa, que fala frequentemente, não consegue esperar a sua vez. Então, tem vários sinais de uma criança hiperativa. O recomendado também é estar fazendo terapia, procurar profissionais que sejam especializados nessa área. E aqui eu quero falar para vocês 7 estratégias que podem ajudar uma criança com hiperatividade, tanto em sala de aula como em casa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a criança que tem a hiperatividade, ela muitas vezes não consegue mesmo conter a sua impulsividade. Então, nós temos que entender e ajudá-las a superar isso. E também a ensinar estratégias para que ela consiga prestar atenção, para que ela consiga aprender aquilo que é ensinado. Então, a primeira estratégia que eu digo a vocês, procure conhecer aquela criança, saber do que ela gosta, do que ela gosta de assistir, se tem algum personagem preferido. Por quê? Para a gente conseguir atrair bastante a atenção da criança, a gente tem que envolver ela em algo que ela goste muito. Então, quando você descobre um personagem ou algo que ela gosta, você consegue envolver a aprendizagem dela com isso. Por exemplo, quando você vai ensinar um conteúdo novo, ou em casa, quando você quer que ela se atente a algo novo que você vai ensinar, comece a envolver os personagens que ela gosta. Por quê? Ela vai começar a ficar mais interessada. Se você começar a fazer perguntas e envolver situações do personagem, ela vai prestar mais atenção. Segunda estratégia, faça rotina. A criança, ela precisa de saber o que vem depois, o que vai acontecer, o que nós iremos fazer. Então, faça a rotina, tanto na escola quanto em casa. Em casa, de manhã, o que nós iremos fazer? À tarde, à noite, usar cronogramas. Na escola, é bem interessante você chegar e já passar a rotina do dia. O que vocês irão fazer, o que vocês irão estudar, porque assim a criança fica menos ansiosa. Terceira estratégia. Quando você quer que a criança preste bastante atenção e há muitas distrações, isso torna-se quase impossível. Então, o que nós devemos fazer? Em sala de aula, colocar ela em um lugar mais apropriado que tenha menos distrações. Por exemplo, se você colocar a criança perto da porta, ela não vai prestar atenção em nada, porque ela vai estar envolvida com quem vai entrar, vai sair, quem está indo apontar um lápis. Então, evite colocar perto de portas, janela, coloque mais ao centro, bem perto de você, que assim você consegue sempre estar chamando ela. Em casa também é a mesma coisa. Quando você quer ensinar ela algo, ajudar em uma tarefa, prefira um ambiente que tenha menos distrações, porque aí a criança consegue, por um período de tempo um pouco maior, estar focada naquilo que vocês estão fazendo. A outra estratégia é entender que a criança precisa de um intervalo de tempo para realizar mais ou outra atividade. Então, em casa, quando você quer que a criança faça algo por um período de tempo um pouco maior, você tem que dar um pouquinho de intervalo, porque a criança não consegue focar tanto naquilo por muito tempo. Na escola também. Então, se a criança fez uma atividade, peça para ela fazer alguma coisa para te ajudar por um minutinho, aí ela já vai para outra atividade, ela vai conseguir se distrair um pouco e voltar para o que estava fazendo. Então, entenda que ela precisa desses períodos. Muitas vezes ela fica pedindo para beber água, ir ao banheiro. Por quê? Porque ela já não consegue mais ficar com aquele foco. Então, tente você ajudar nesse sentido. Fez alguma atividade? Peça ajuda com algo e a criança vai ficar muito feliz. Nós precisamos observar se no momento da aprendizagem a criança necessita de uma ajuda, ou na leitura,
leitura ou numa compreensão e interpretação, até ela ir se adaptando. Em casa também é a mesma coisa. Quando eu vou fazer alguma tarefa, alguma atividade, eu preciso ajudar aquela criança a entender qual é o comando que ela deve seguir. Então, quando precisar, se necessário, ajude a ler, ajude a compreender, que assim fica melhor para a criança. Outra estratégia muito importante é a organização. A criança deve viver em um ambiente organizado para que ela consiga perceber, consiga entender e consiga também se organizar, porque muitas vezes fica um pouco bagunçado na cabeça da criança. Então, tanto na escola quanto em casa, quanto mais organização, melhor será para ela. A próxima dica é sempre elogiar a criança. Mesmo que ela não tenha alcançado algum objetivo ou meta que você tenha colocado, elogie, diga a ela que na próxima vez ela irá conseguir. Se naquele dia ela querer começar um pouco, não fazer mais as tarefas, é muito complicado, mas quanto mais a gente elogia, mais a criança vai começando a se sentir segura, vai começando a sentir a afetividade, e isso ajuda muito no processo de aprendizagem, tanto em casa quanto na escola. E outra estratégia também excelente é a gente usar vários recursos, seja tecnológicos ou recursos manuais, algo que chama bastante a atenção da criança também. Isso vai ajudar muito. Quando você traz recursos diferentes, a criança fica sempre muito mais envolvida. Então, sempre que você puder e conseguir, traga recursos diferentes para aquela aula ou também para alguma outra aprendizagem que é necessário chamar bastante a atenção da criança. Então, essas são algumas de muitas das estratégias que são necessárias utilizar com crianças que têm a hiperatividade. Nós devemos principalmente entender que a criança precisa do nosso auxílio e que a gente ajude em estratégias para assim melhor a criança aprender e também a conseguir se organizar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e me acompanhe também lá no Instagram. Todos os dias eu trago alguma atividade diferente. Beijo!